Foram escritos milhões de livros no mundo. Um foi escrito para você. Seus filhos estão se transformando em autistas cibernéticos. A falta de leitura transformou toda uma geração em analfabetos funcionais. A commodity mais rara do século XXI, que não é petróleo e não é água, é inteligência. Eles não sabem mais o que é o mundo real. TV imbeciliza. Você está grávida? Você te sentiu enjoo nas primeiras semanas de gravidez? Você sabia que na década de 50 foi inventado um remédio maravilhoso que a mulher tomava e não sentia enjoo? Chamava talidomida. As mulheres começaram a tomar e realmente não sentiram enjoo. Aí as crianças começaram a nascer sem braço, sem perna, sem olho, etc. Por quê? Porque o remédio parecia ser uma coisa muito boa e demonstrou ser uma coisa muito ruim. Queridas e queridos, a televisão é a talidomida intelectual do século XX. Foi criada para entreter, educar, informar, treinar, e imbecilizar da forma mais absoluta. Vocês não têm ideia, eu tenho, sabe por quê? Porque a primeira vez na vida que eu assisti TV, eu tinha 11 anos. Eu sei o que é um mundo sem TV e um mundo com TV. Ao longo da minha carreira, eu vi o nível dos meus alunos fazer isso. Vocês não têm ideia. Um aluno de hoje, comparado com um aluno de 40 anos atrás, hoje, um cara que sai de uma pós-graduação tem um nível inferior a um cara que há 40 anos atrás terminava um curso técnico qualquer. Em compensação, a audiência da TV fez isso. A TV imbeciliza intencionalmente, é claro, se não imbecilizar intencionalmente, ela não vende. Um psiquiatra inglês, do King's College de Londres, que é uma instituição médica respeitadíssima no mundo, lidou com 100 mil jovens, fez teste em 100 mil jovens e descobriu o quê? Que fumar maconha abaixa o QI. E a gente sabe por quê. A maconha queima sinapses, portanto ela queima a possibilidade de criar novos circuitos. Fumar maconha abaixa o QI. Usar MSN abaixa o dobro. O rebaixamento de QI que os jovens estão tendo, pelo fato de se comunicar compulsivamente na internet, abaixa o QI o dobro do que se fumasse maconha. Tome consciência disso. Vocês não têm ideia. E vocês mesmos na empresa, quer falar alguma coisa para o teu colega? Levanta e vai até a mesa dele. Volta a se comunicar pessoalmente, em vez de mandar os recadinhos. Eu já vi cara em cybercafé, o cara sentado aqui, o amigo dele, 3 computadores para lá, os dois batendo papo pelo MSN, meu Deus do céu. Levanta, vai tomar um café junto. Eu já vi mãe, que em casa tem o wireless, chamar o filho para jantar pelo MSN. Gente, está faltando contato humano. Isso está imbecilizando. Seus filhos estão se transformando em autistas cibernéticos. Mais ou menos uns 4 anos atrás, fui fazer uma palestra em Barra do Piraí. Uma das mães falou: professor, me empresta o microfone. Ela pegou, virou para as outras mães, falou: como todas vocês sabem, faz 4 meses que nós estamos sem TV em casa. Ele falou: o rendimento dos meus filhos na escola melhorou horrores. Meu marido me redescobriu. Eu redescobri meus filhos. E na hora do jantar, nós voltamos a ser uma família. Perceba o quê? Que quando tirou o monstro, é que percebeu quanto o monstro fazia. Não estou dizendo quebre a TV, mas pelo amor de Deus, reduza. Porque você tem TV na sala, tem TV na tábua de passar roupa, tem TV na cozinha, tem TV no banheiro, tem TV na área, ligadas algumas 24 horas por dia. Porque quando a Rede Globo não transmitia overnight, aquele tsh de madrugada tinha 10 pontos de audiência. O que mostra que a TV estava ligada 24 horas por dia. Então, por favor, cuidado. Professor, tem mais algum dever de casa para fazer com meu filho? Só mais 2. Criar o hábito de estudar todo dia. Todo dia menos um dia, a véspera da prova. Que é exatamente o modelo oposto ao modelo atual. A outra tarefa,
Tente reduzir o mundo virtual dele. A outra tarefa que eu vou passar agora: tenham coragem de remar contra a correnteza. Porque a correnteza está arrastando todo mundo para um lado. E ele só vai se safar se for para o outro. Tenham coragem disso. E, por favor, lembre-se de uma coisa. Se você remar contra a correnteza e a escola remar contra a correnteza, ele vai se safar. Agora, se só um dos dois remar, ou pior ainda, a escola rema para um lado ou você rema para o outro, esquece. Não tem salvação. E remar para o mesmo lado significa o quê? Torne-se cúmplice da escola do seu filho. Não parceiro, cúmplice. Última tarefa. O grande problema da TV qual foi? Entre outras coisas. É muito mais fácil ligar a TV do que abrir um livro. Moral da história. A falta de leitura transformou toda uma geração em analfabetos funcionais. Hoje, meus alunos no cursinho sabem transformar letras em sons, mas não em ideias. Eles são analfabetos funcionais. A coisa está terrível. Isso é falta de leitura. E só lê muito quem lê por prazer. Então o que vocês têm que fazer é criar nos seus filhos o prazer de ler. Mas como? Falei, fácil. Fácil não, difícil. Eu já passei por isso. Meu filho de 15 anos chegou para mim. Pai, estou preocupado, com lágrimas nos olhos. Falei, o que foi, filho? Eu descobri que não é que eu não gosto de ler. Eu odeio ler. Falei, bom, agora quem está preocupado sou eu. Pai, você lê muito, né? Falei, eu leio muito. Todas as minhas irmãs lêem muito. Falei, todas as tuas irmãs lêem muito. Todos os meus irmãos também lêem muito, né, pai? Falei, todos os teus irmãos também lêem muito. Ô, pai, sou eu que não leio? Será que eu vou ficar burro? Falei, não, meu filho, você já é. Você não vai ficar. Porque quem não lê, por definição, é uma besta. Cuidado com essa história de autoestima, hein? Você aumenta tanto a autoestima que o cara não quer fazer mais nada. Você tem que chegar para o cara e mostrar que ele tem potencial, não que ele é. Eu sempre falo para os meus alunos, se eu te chamo de idiota, isso não é insulto, é um diagnóstico. Que é o primeiro passo para a cura, né? Pô, pai, mas eu já li um livro. Com 15 anos eu tinha lido. Diga-se, passagem horrível, né? Eu tentei ler, não consegui. Eu olhava e falava, quem que escreveu isso? Eu falei, só pode ser uma freira que fuma maconha, não tem outra explicação. Gente, o livro falava sobre as crises místico-religiosas de uma galinha. No meio do livro, por uma escada de luz, descia o arcanjo galo. Eu falei, não, isso é jogo duro, pelo amor de Deus, né? Isso já é delírio tremens, né? Com a moral da história, eu falei, Adriano, não estou pedindo para você ler um livro. Estou pedindo para você criar o prazer de ler. Pô, como? Eu falei, fácil. Foram escritos milhões de livros no mundo. Foi escrito para você. Falei, qual? Eu falei, não sei. Falei, como é que eu faço? Eu falei, simples. Comece a ler um livro qualquer. Tá chato? Para. Para? Eu falei, para. Porque a tua tarefa não é ler um livro, é descobrir o teu livro. Se tá chato, não é teu livro. Começa outro. Tá chato? Para. Começa outro. Tá chato? Para. Qual é o defeito da escola? Tá chato? Continua. Vai cair na prova. Por isso que a escola, em vez de criar o prazer pela leitura, cria o ódio pela leitura. Por isso são vocês que têm que criar o prazer. Tá chato, para. Tá chato, para. Eu falei, sabe o que vai acontecer, filho? Depois de fazer isso 4 ou 5 vezes, você vai ter a falsa sensação que todos os livros do mundo são chatos. Não é verdade. Você ainda não achou o teu. Eu falei, livro, filho, é que nem namorada. Tá chata? Troca. Tá chato? Troca. Vai trocando. Na 8ª tentativa, ele achou Hobbit. De um tal de Tolkien. Pô, pai, devorei o livro. Falei, pois é, tá vendo? Você achou o teu livro. Pô, pai, eu nunca imaginei que um livro pudesse ser divertido. Falei, tá vendo? Pô, pai, de noite eu perdi horas de sono para terminar um capítulo. Falei, você achou o teu livro. Falou, pai, parece que a história continua. Falei, sim, claro. Falei, você sabe? Falei, já li em inglês. The Lord of the Rings. Falei, em português deve ser o Senhor dos Anéis, o Mestre dos Anéis. Ou compra para mim. Falei, vamos embora. Procurei em tudo que é livraria de São Paulo, não achava. Porque nesse país abençoado por Deus, que tem no Brasil inteiro menos livrarias do que na cidade de Buenos Aires, livro só fica na moda quando aparece um filme.
Durante 40 anos, eu falei para os meus colegas, leia Eu, Robô, do Isaac Asimov. Ninguém leu. É uma obra-prima, Eu, Robô. Que isso, autobiografia do Maluf. Pelo amor de Deus, é um dos melhores livros de ficção científica que eu já vi. Agora, apareceu o filme, encheu as livrarias, né? Achei O Senhor dos Anéis, muito mal editado, arranquei as capas, mandei editar num volume único, encadernar num volume único. Entreguei 1.200 páginas para o meu filho semi-analfabeto e ele devorou as 1.200 páginas. Pai, tem mais alguma coisa no gênero? Eu falei, tem. 4 volumes das Brumas de Avalon. Pá! Devorou. Pai, tem mais alguma coisa no gênero? Eu falei, chega, vamos mudar, né? Senão daqui a pouco se vira feiticeiro. Vou ter um Gandalf andando de cajado pela casa. As Aventuras Completas de Sherlock Holmes. Devorou. Bom, olha, para encurtar a história, em Piracicaba tem um ditado que diz, se havia porteira, não passa o boi, passa a boiada. Ele começou a ler de tudo. Hoje o Adriano lê fluentemente em português, lê e fala, né, em espanhol, francês, italiano e inglês. É formado em administração de empresas e é diretor de uma editora. Tamanho amor que ele pegou pelos livros. Olha como um livro muda uma pessoa. Então, na realidade, uma das tarefas de vocês é desligar a TV, desligar o game, desligar o MSN e incentivá-los a ler. Criar o prazer de ler. Só para encerrar, uma professora de literatura de uma das escolas que eu visito chegou para mim e falou, professor, eu sou professora de literatura e adoro ler. Coisa que eu falei, ainda bem, né? A minha irmã é professora de história e adora ler. E nosso irmão é uma besta, que não lia nem bula de remédio. Além de tudo, desgraçado e corintiano. Mas a minha irmã foi... Eu estou me referindo às palavras dela, hein? Aí minha irmã foi numa livraria e encontrou um livro intitulado Aventuras e Desaventuras do Timão. Diz que o corintiano era tão corintiano que concedeu a honra de começar a ler. E o que ele descobriu? Que o livro contava histórias fantásticas do Corinthians. Muito mais gostoso de saber do que ficar escutando o abominável Milton das Neves. Ele devorou o livro. 2 anos depois, sabe o que aconteceu? Ele publicou um livro de poesia de autoria dele. Gente, um corintiano escrevendo poesia. Olha o quanto um livro consegue alterar uma pessoa. Agora, como aula dada é aula estudada, resumindo as 3 tarefas de vocês, quais são? Criar o hábito de estudo diário. Segundo, desligar um pouco os meios eletrônicos. E terceiro, criar o prazer pela leitura. Aí, no mundo que tem cada vez mais gente e cada vez menos necessidade de mão de obra, o seu filho vai se safar, porque vai conseguir entregar ao mercado de trabalho a commodity mais rara do século XXI, que não é petróleo e não é água, é inteligência. É aí que ele se safa. Tá claro? Professor, chegando em casa, o que eu falo para o meu filho em uma palavra para ficar mais inteligente? Leia! Nem que seja para ler Júlia, Bianca, Sabrina. Professor, em 2 palavras, o que eu falo para ele? Leia já. Começa. Tchau, gente, obrigado. Desculpe, segurar.